Olá, ouvintes da Pérola FM e Novas Canções. Eu estou chegando, Delveste Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 30 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Frequentemente, nós ouvimos alguém perguntando: o que é que a gente faz com tanta maldade nesse mundo? Não dá para a gente criar um mundo separado. Os fariseus tinham esse complexo. Eles se sentiam os santos e queriam viver apartado dos pecadores. Mas Jesus ensinou que a gente precisa saber conviver com todo mundo. A gente precisa ser tolerante. A gente precisa aprender a ser mais tolerante, sem ser todo mundo. Precisamos aprender a conviver com todo mundo, sem ser todo mundo. Precisamos aprender com Deus, que é paciente, que é tolerante, que é lento em julgar. No livro do Êxodo tem essa apresentação de Deus. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune. Então, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí cresceram juntos trigo e joio. E quando começaram a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia também o joio. Na verdade, não é muito fácil diferenciá-los. O joio tem uma cara de trigo, mas as espigas são diferentes. Os grãos do joio não são bem organizados na espiga como os do trigo e são também venenosos. E os empregados queriam arrancá-lo, mas o proprietário não deixou, porque isso afetaria gravemente o trigo. É que as raízes do joio são rasteiras e saem entrecruzando com as raízes do trigo, ou seja, estão misturadas.
então deixassem chegar o tempo da colheita. Aí sim, arrancariam primeiro o joio e o queimariam, e recolheriam o trigo no celeiro. E aí, Jesus, em casa com os discípulos, deu uma explicação para essa parábola. O homem que semeia a boa semente é ele mesmo, o próprio Jesus. O trigo são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. E no fim dos tempos, os anjos farão a ceifa, a colheita. E cada um terá o seu destino. Os maus para o fogo eterno e os justos para a glória. E nós podemos tirar algumas lições dessa parábola para a nossa vida. Uma primeira lição é nos precaver, ou seja, vigiar para que a nossa plantação não seja infectada pelo joio. O inimigo de Deus, o diabo, age na calada da noite, enquanto todos dormem, como Jesus contou na parábola. Então, a semente boa tinha sido plantada durante o dia. Plantar durante o dia. Ótimo, mas vigiar também, para que de noite não venha o inimigo e infiltre o joio na plantação. Ou seja, é preciso estar vigilante também durante a noite. O dia, aqui para nós, pode representar a clareza e a transparência com que a gente precisa agir. Quando a coisa é pública, é comunicada, é acompanhada por outros, o mal fica com menos chance. Agora, coisinhas escondidas, conversas a meia voz, segredinhos, e aí são campo fértil para a ação do inimigo. Claro, uma coisa é o direito à privacidade, outra, a ações às escondidas, acobertada pela mentira, pela falsidade, pela impunidade. É aí que o mal se infiltra, que o inimigo semeia o joio em nossa plantação. Por isso, precisamos estar alertas e vigiar para que o mal não entre na nossa vida. Uma segunda lição é que neste mundo nós vivemos misturados, joio e trigo. Não é o caso de adotarmos o jeito fariseu, de querer viver separados. Os fariseus queriam separar nós, os santos, e vocês aí, assim que eles agiam, os pecadores, e aí formavam guetos cristãos. Nós não, nós cristãos somos fermentos na massa. Mesmo vivendo com todo mundo, não podemos ser todo mundo. Mesmo convivendo com o mal, não podemos deixar o mal penetrar na nossa vida. Os valores do reino de Deus são esses valores, os valores evangélicos que nos guiam, não os valores do mundo. Jesus mesmo pediu em numa prece ao Pai na última ceia que não nos tirasse do mundo, mas
que nos livrasse do maligno. Então, o nosso lugar é no mundo mesmo. Não tem como. O nosso lugar é junto com o joio. Mas, para não nos tornarmos joio, mas antes para ajudar o joio a dar bons frutos, não frutos venenosos. De toda forma, Deus é quem é o juiz. Assim, nós já sabemos que o fim do joio é muito ruim. Para o celeiro, só vai o trigo. Então, é importante sabermos, que Deus deixa crescer juntos joio e trigo. Até porque Ele ama a todos os seus filhos e quer dar uma chance para que também o joio produza frutos bons, para que também o joio se converta, para que também aquele que está impregnado do mal mude de vida e reconheça a Deus. Claro que não podemos ser ingênuos, mas o mal existe, está aí. O diabo ainda não se aposentou e nem está de férias. E ele tem muitos assessores. E também ele aproveita quando o agricultor dorme para plantar a sua semente ruim na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa comunidade, na sociedade. Então, é preciso vigilância. É preciso que nós estejamos alertas. E o mundo é movido por muitos interesses e nem todos eles são legítimos. A parábola do joio e do trigo também nos estimula a tomar distância das coisas que prejudicam a nossa vida, coisas escondidas, situações dúbias, escolhas duvidosas, situações de pouca clareza. Precisamos estar alertas em relação a isso. E outra lição desta parábola é a necessidade de, mesmo vivendo próximos, joio e trigo, continuarmos a ser trigo, não nos deixando influenciar pelo mal. Embora nossas raízes às vezes estejam entrelaçadas, as raízes do joio e do trigo, não podemos nos deixar influenciar pelo mal. Todos nós temos, lá no fundo, lá nas raízes, um pouco de joio. Mas precisamos continuar sendo trigo. Não deixar que o joio tome conta da nossa vida. Procurar se purificar, procurar se converter, mudar de vida. Precisamos ser fermento na massa. Precisamos influenciar a todos em favor do bem, da justiça, da paz e da fraternidade. Mesmo que, por vezes, tenhamos a impressão de que o mundo está perdido porque está cheio de tanta maldade, precisamos ser fermento na massa. Precisamos, nós,
cristãos, precisamos semear a boa semente para que o reino de Deus aconteça no nosso meio.